Olá, este é o Resumo Dinâmico, uma série de videoaulas que abordam de maneira resumida, porém clara e direta, autores e teorias que revolucionaram o modo de pensar e contribuíram para o mundo ser como ele é hoje. O resumo de hoje é sobre aquele que é considerado um dos grandes personagens da história cristã, que foi capaz de aproximar duas esferas completamente diferentes, como a fé e a razão, e estabelecer novos fundamentos para a doutrina cristã no início da Idade Média. Esse homem foi Aurélio Agostinho, também conhecido como Santo Agostinho. Agostinho nasceu em 354 d.C., em Tagaste, no norte da África, e desde a sua infância teve contato com inúmeros debates religiosos e movimentos culturais. Alguns se afirmando como mais verdadeiros por serem mais racionais, e outros por se afirmarem mais próximos da luz divina. Entre vários grupos religiosos que se supunham portadores da verdade e da luz divina, surge um que chama a atenção do jovem Agostinho: o maniqueísmo. O maniqueísmo foi uma doutrina religiosa criada pelo profeta iraniano Manes e que rapidamente se difundiu pelo tipo de explicação que dava sobre as questões da vida humana e do mundo. Segundo o maniqueísmo, todo o universo, o mundo e os próprios indivíduos estariam divididos entre dois polos contrários e em contínua luta: o bem e o mal. Estes dois não seriam apenas conceitos, mas forças reais, metafísicas, eternas e necessárias, e ainda se manifestariam em todas as coisas de formas diferentes. Por exemplo, quente e frio, positivo e negativo, verdadeiro e falso, Deus e diabo, e assim por diante. Embora Agostinho tenha participado deste grupo por alguns anos, enquanto não havia se convertido ao cristianismo, acabou saindo por alguns problemas que encontrou. Aliás, problemas gravíssimos para a época, já que, dependendo do que se defendia neste período, próximo da Idade Média, seria passível de tortura e morte. Um dos problemas que Agostinho encontrou foi sobre a afirmação da existência do mal. Se o mal existe, de onde ele vem? Seria Deus quem teria gerado? Por que lutar contra o mal se é uma força necessária e eterna, conforme afirmam os maniqueístas? As dúvidas de Agostinho são precisas e a sua resposta é genial. Para superar essa interpretação, que de certa forma diminuiria o poder da igreja, o poder da conversão, do batismo, entre outras coisas, Agostinho refuta o maniqueísmo mostrando que se Deus, criador de tudo, é absolutamente bom, não poderia ter criado o mal. E se não criou o mal, portanto, o mal não tem existência real. Aqui podemos perguntar: mas Agostinho, como o mal não existe? Quando vejo alguém sendo assaltado ou uma sociedade estando nas mãos de corruptos, isso não demonstra que o mal de fato existe? Para nossa surpresa, a resposta de Agostinho é não. Para ele, se dissermos que o mal existe e é necessário tanto quanto o bem, estaríamos rebaixando o poder de Deus e elevando o poder, por exemplo, do diabo. Ou, o que é pior, estaríamos afirmando que a luta cósmica destes dois lá em cima se reflete nas coisas aqui embaixo. Entretanto, se o mal não pode ter sido criado por Deus, absolutamente bom, isso significa que o mal não tem existência real. Mas como fica então a respeito do mal que vemos acontecer no mundo? Segundo Agostinho,
o mal que vemos se trata de uma insuficiência de bem, o que não é a mesma coisa. Por exemplo, quando um criminoso rouba ou um político dirige mal uma sociedade, isso demonstra que o nível ou o grau de bem que ele consegue ver e realizar no mundo é muito inferior ao que ele poderia ser feito. Mas ainda assim é um bem, para ele. Por ver apenas o seu bem e não um bem mais amplo e melhor, pode-se dizer que o bem que realiza é insuficiente, mas não mal. Assim, para refutar o maniqueísmo e não dar existência ao mal, mas somente ao bem, afirmando que em Deus estaria o bem absoluto e nos indivíduos os graus variados conforme suas ações, Agostinho deu um passo enorme para ser considerado um dos pais da Igreja no século IV d.C. É interessante pensar se essa teoria tem algum aspecto científico para que pudéssemos imaginar melhor e acreditar. E ela tem. Você já parou para pensar que a sua geladeira não é capaz de produzir o frio, mas sim retirar o calor de dentro dela e dos alimentos? Você já reparou que não é possível produzir o escuro, e sim retirar a luz dos ambientes? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui e te espero no nosso próximo resumo dinâmico.